Olá, tudo bem? Nós começamos agora a nossa temporada 2025 do Visão RS. Muitos assuntos polêmicos, muitos assuntos a serem discutidos. E para começar, ninguém melhor que ele, Ramiro Rosário, vereador reeleito em Porto Alegre com mais de 17 mil votos. Ramiro, seja bem-vindo. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos que nos acompanham aqui na JP. Fico muito feliz de mais uma vez estar aqui. Maravilha. Então a gente vai começando mais um Visão RS, sempre com o apoio de grandes empresas, como é o caso da Brenner Pneus e também da Honda Valecross Honda, Honda Dream, que espera você com muitas novidades. Ramiro, eu tenho que te perguntar, antes de começar nosso papo assim, cara, por que bater tanto na esquerda? Mas, cara, tu gosta de apanhar quieto? Tu não revida quando apanha? Nós apanhamos todo dia da esquerda. No nosso bolso, nos nossos princípios, nos nossos valores. A gente paga imposto para, sem vergonha, ficar se utilizando de cargo público para meter a mão nos nossos impostos para comprar carrão, para comprar triplex, para comprar sítio, para comprar apartamento. Então, se nós não batermos de volta, a gente vai apanhar quieto e não vai conseguir de forma alguma revidar e construir um país melhor. Por isso tem que bater mesmo neles, todo santo dia, não deixar eles avançarem 1 milímetro. Sempre que a esquerda avança, quem sai perdendo é o brasileiro. Dentro da tua campanha, na última eleição, nós tivemos também a questão das enchentes. Aqui em Porto Alegre, tu esteve perto, já conversamos sobre isso, né? Sobre as ações e tudo mais. Mas como é que tu vê o reflexo daquilo, tudo que aconteceu hoje em Porto Alegre? Eu vejo que o povo pelo povo, né, as pessoas se unindo para poder se ajudar naquele período da enchente, isso também ficou muito claro nesse momento de recuperação. A cidade tem conseguido se recuperar, mas muito devido à força empreendedora de cada um dos cidadãos de Porto Alegre, moradores, empreendedores, que não desistiram, que voltaram a abrir as suas portas, que arregaçaram as mangas e fizeram a limpeza no campo, né, físico mesmo, das suas casas, dos seus imóveis, e conseguiram se recolocar de pé. Eu imaginava, no meio daquele turbilhão, e sempre que eu passo por algumas avenidas, algumas ruas que a gente atuou bastante de barco, a pé, seja do jeito que for, de retroescavadeira, ainda me vem aquela imagem da enchente, né? Eu não sei se isso vai sair um dia de mim, não acredito sei que não. Se tu esteve bem envolvido, não vai. Eu estava lá no meio, né? Então dificilmente vai sair. Mas eu, durante aquele período mais crítico de maio do ano passado, eu imaginava que demoraria muitos anos para ver algumas coisas acontecerem, sim, que eu já tenho visto agora, né? Tipo alguns bares, estabelecimentos, grandes empresas do 4º Distrito reabrindo, algumas áreas, né, já com as pessoas tendo a sua vida normal, com dificuldades, como sempre tiveram muitas vezes, né, mas com as empresas reabertas. Eu imaginava que isso não fosse possível, eu imaginava que até mesmo na infraestrutura urbana o impacto seria muito maior na questão de asfalto, na questão de redes e tudo mais. Tu concordas que ainda precisa muita coisa, né? Poxa, eu vou te dar um exemplo. Precisa principalmente termos infraestrutura capaz de proteger a cidade desse tipo de situação. Mas eu acho, Ramiro, eu tenho certeza que antes de proteger a gente tem que organizar o que está desorganizado. Vou dar um exemplo que no final de semana, e eu sei que não é culpa de prefeitura, é culpa de uma série de coisas, de gestão e também das condições climáticas, mas a gente precisa que alguém resolva, que alguém tome essa frente. No 4º Distrito, no evento, nós estávamos lá no domingo, começou a chover muito, muito mesmo, e jorravam água para tudo que era lado, não tem, os esgotos não funcionam mais. Álvaro Chaves? Isso. Na Álvaro Chaves. Próprios voluntários, né? Vários pontos impedidos de trabalhar. Isso é uma questão de infraestrutura que já existia antes da enchente, né? Nós temos o conduto forçado Álvaro Chaves Gate, que foi realizado lá nos anos de 2012, foi concluído. Né, começou só antes. Um adendo, pergunto também porque tu fez parte de administração e entende também sobre o que a gente está falando. Então, o conduto forçado Álvaro Chaves Gate, que solucionou aquele problema que acontecia muito grave no Parcão, na Avenida Goethe, onde tem uma foto emblemática dos anos 90, início dos anos 2000, de um jet ski indo pegar os passageiros de uma lotação que estava no meio daquele alagamento, né? Com aquela obra de infraestrutura, os alagamentos ali no Parcão diminuíram, mas a obra em si tem muitos problemas, inclusive casos de corrupção, né? Tanto tem problemas estruturais que logo, alguns anos depois dela ser concluída, a Coronel Bordini cedeu por completo. Inclusive, as lajes caíram, um carro caiu dentro. Esse foi um caso bem comentado à época, que era uma obra até então relativamente recente. Então essa é uma obra que tem vários problemas. E o que acontece lá na Álvaro Chaves?
Toda a água que desce da área mais alta encontra uma rede subdimensionada, uma rede menor do que deveria ser. Ou seja, um cano de 100 está chegando no 50. Exato, ou e lá aquelas tampas também não foram projetadas para essa pressão, e aí acontece a coluna da água. A gente brinca que é um geyser, né? Quase que um geyser que vai para cima, né? E acaba extravasando a água ali. Eu sou um dos que mais cobra para que se tenha a solução para esse problema. Inclusive, estive em final de novembro com o então diretor do DEMAI e a empresa que foi contratada para fazer o projeto daquelas obras do tamponamento do conduto forçado Álvaro Chaves Guete, lá embaixo, no 4º distrito. Então, com reforço de tampas para que aquele tipo de extravasamento de água não aconteça mais. Isso não é uma situação ligada diretamente, portanto, à enchente em si, né? Claro. Mas é um problema de infraestrutura que já acontecia, que eu já cobrava, já fiscalizava, basta ver os processos aí, notícias a respeito do assunto, mas que não chamavam tanto a atenção da população em geral. Justamente porque não aconteceu Porque a enchente agora atingiu a todos, então quando a gente tem algum problema de drenagem, algum problema de casa de bombas, isso hoje reverbera 10 vezes mais do que antes da enchente. Olha, Ramiro, um ponto bem importante em trazer aqui, e as pessoas acho que elas precisam entender, né? Quando a gente escolhe um vereador, ele está lá para nos representar perante a cidade. Mas ele também é a ponte de ligação com o governo. Ou seja, tem uns deputados no meio do caminho, a gente entende isso. Mas o vereador, por muitas vezes, ele é a primeira pessoa que a gente vai recorrer. Ou seja, quando vai pedir alguma coisa. Normalmente é. É o político mais próximo Deveria das ser, pessoas. né, pelo menos. É o político mais próximo das pessoas. É aquele que tu tem mais facilidade de encontrar na padaria, no supermercado, no posto de gasolina. Eu gosto muito quando as pessoas chegam e dizem, Ramiro, gosto do seu trabalho. Ou então quando alguém que eu vejo assim, que é bem petezão ou sindicalista faz uma cara feia pra mim. Eles não me xingam não, né? Mas fazem cara feia pra mim, eu digo, essa aí deve ser sindicalizada, né? Então pronto, tá com cara feia. Mas qual que como é que tu enxerga o sindicato? Porque... como ladrões. Mas em sua teoria? Não, ladrões. O sindicato é ladrão. Todos? Claro, o sindicato, esses sindicatos que representam muito especialmente os trabalhadores, que vão lá, que é meia dúzia de vagabundo que fica dentro de um prédio, de uma sede do sindicato, só fazendo politicagem e pegando dinheiro dos próprios colegas para ter regalias. Quantos são as denúncias, os escândalos que já teve de presidente de sindicato, diretoria de sindicato andando de carrão, né, viajando a toda hora, com dinheiro dos colegas de trabalho. Eu fui conversar com o pedreiro, aposto que o presidente de sindicato não vai na obra, não vai lá no chão de fábrica para ver realmente o que está acontecendo. Mas um dia ele teve lá, ele não gostava de trabalhar, foi virar sindicalista. Eu tive já com um peão em obra conversando, os caras dizendo o seguinte, olha, o sindicato não nos representa porque, cara, a gente está se matando de trabalhar aqui, no sol, na chuva, no meio do cimento, no meio do tijolo. Sem condição, às e vezes, mais né? de um dia do nosso trabalho é para pagar o sindicato pro meu colega, né? Colega entre aspas, que tá lá no ar-condicionado, no bem bom, só fazendo politicagem, recebendo político aqui, recebendo político lá, muitas vezes se lançando para a vida pública também, que é isso que eles querem. Então o sindicato é ladrão, mete a mão no bolso do trabalhador honesto desse país. E qual é a solução no lugar do sindicato? Então existe alguma maneira? Porque os trabalhadores reivindicam seus direitos e é justo que eles reivindiquem seus direitos? É livre negociação, cara. Eu tô cada vez mais, eu tô ficando um libertário, tá? Eu acho que as pessoas têm direito assim, ó. Eu quero trabalhar 10 dias seguidos. Cara, tá bom, vai ser remunerado para isso. Tu tá dispondo a fazer isso? Legal, vai lá e faz. O outro vai dizer, não, eu quero trabalhar 4 dias e folgar 3. Legal, vai receber menos, cara. Né? Pois é, tem essa questão agora. Mas aí tá. Que é essa imposição agora da jornada. Aí, da jornada 6x1, 4x3. Cara, pô, aí vamos lá, né? Eu tenho uma opinião formada e ninguém muda essa minha opinião. Eu sou um cara que eu sou workaholic. Eu também. Eu sou. E isso não vai mudar nada. Eu não sou CLT. Se eu for CLT, tenho meus negócios, eu vou trabalhar CLT, eu vou ter outro negócio depois que eu me conheço. Mas a questão é essa. Eu também tenho meu direito de descanso, como as pessoas que estão lá têm. Só que eu não estou conseguindo enxergar, eu gostaria muito que alguém me provasse como essa conta vai fechar. Ela pode não estar certa no 6x1, como não vai estar também no 4x3. Aí tem alguns acusando assim, mas tem empresas que é 10x1, 8x1. Bom, aí é uma questão também do funcionário querer ficar ou não. Cara, se tem gente que quer trabalhar nesse formato e vai receber por isso, justamente, não estamos falando de trabalho escravo aqui, né, Arthur? Não é isso, né? Mas o cara quer trabalhar mais. Sabe que trabalho escravo não existe mais. Se existir é um crime e tem que ser óbvio, punido. Né? Então o cara quer trabalhar mais para receber mais, que maravilha. Vai perguntar aí, vai andar pela cidade aí, ver motorista de aplicativo se os caras não fazem de domingo a domingo. Né? Vai ver aí. Eu, por exemplo, tu aqui, eu gosto de trabalhar, cara. Eu trabalho absolutamente todos os dias.
E o meu trabalho, sendo um agente público, um agente político, tu mencionaste agora que estava no final de semana no 4º Distrito. Quando deu a chuvarada no domingo de noite, cara, tava com a minha mulher em casa, né, curtindo lá a família, com a pequenininha que tem 3 anos. Começou a chuvarada, meu telefone começa a tocar, começa a receber mensagem. Eu disse pra patroa, ó, o banho vai da tu na Lavínia, toca a ficha aí, eu vou ter que ficar um pouco no telefone. Fiquei 1 hora, cara, ligando pra presidente do DEMAI. A casa de bombas 3 tá funcionando? Não tá. A casa de bombas 4 tá funcionando? Não tá. Isso quando eu não vou pra rua, né? Felizmente a chuva não foi tão forte assim, né? Que muitas vezes eu saio de casa e vou pra rua, porque preciso dar um retorno pra população que me escolheu como representante, sendo vereador da cidade. Então não tem hora, não tem dia, não tem boa ou ruim, a gente precisa estar à disposição e trabalhando. Eu gosto de ficar bastante tempo também na Câmara, no gabinete, seja despachando, atendendo as pessoas, né, fazendo reuniões com as entidades que realmente representam a população de forma geral, né, e também nos finais de semana a gente está sempre na luta. Então a pessoa que gosta de trabalhar, cara, ela não vai se queixar de trabalho, né? Ela vai realmente buscar ali uma condição que ela tenha, obviamente, a sua folga, que ela tenha o seu momento de lazer, mas se ela quiser trabalhar mais e ganhar mais por isso, ela pode fazer isso. Mas, Ramiro, tem uma pergunta que eu vou te fazer agora, que ela até certo ponto, eu posso estar dando um tiro no meu pé. Eu digo isso, mas por muito tempo eu me relutei em falar sobre, mas tu não acha que existe muita politicagem? Tu não acha que tem muito evento aí pra nada? Eu canso de receber convite para evento que não vai dar em lugar nenhum. Que tipo de evento? Evento, lançamento de tal coisa que não aconteceu. Não, isso aí é uma palhaçada. Mas, assim, eu não vou. Mas tu não acha que tem demais isso? Muito, hoje? mas eu não vou. E não é mais um desperdício de dinheiro público? Mas claro que é, eu não vou, eu não participo, né? Na Câmara de Vereadores também, a quantidade de abobrinha, assim, cara, com todo respeito, que não vai tem lá, cabimento. aquela multidão de pessoas Não idolatrando. E com todo respeito a você que está aqui, mas a idolatria demais a um político, ela não funciona. Não, cara, e vamos lá. Tem que idolatrar a pessoa, o ser. E não tem cabimento, a gente fica muitas vezes discutindo o sexo dos anjos, que não vai trazer absolutamente nada de retorno. Reunião para encheção de murcilha, eu acho um pé no saco e não participo. Né? Ontem mesmo, né, eu estava na reunião de lideranças lá na Câmara de Vereadores, e os caras discutindo, velho, estavam discutindo para ver se a turma que é a favor de um projeto ia sentar de um lado das galerias ou do outro. Cara, esse é tipo de discussão que tem que estar 12 vereadores numa mesa representando os partidos para ter. E eu me levantei, cara, eu fiquei andando e tal, ainda teve um que mexeu comigo e disse assim, que houve, Ramiro, não dormiu direito, né? Eu ainda cochichei pra ele, cara, eu tô nervoso, tô louco pra sair daqui, pra tomar meu café, pra fumar meu cigarro, porque isso aqui é uma injeção de saco pra perder tempo, entendeu? Se tem cabimento a gente ficar ali discutindo local onde manifestante, onde apoiador de projetos vai sentar. Isso infelizmente é perda de tempo e quem sofre, quem paga a conta, acaba sendo o cidadão de bem comum, né? Deixa eu aproveitar e seguindo nessa linha, Ramiro, e volto pra minha primeira pergunta da esquerda, né? Que tu tens esse atrito, assim, esse embate, tu leva isso muito para as redes sociais. Acho que um dos grandes pontos do aumento dos teus votos foi isso. Acredito que sim, né? Mas não é só isso, né? As pessoas às vezes acham que o trabalho, né? Que o meu trabalho, a minha atuação se limita àquilo que vai para as redes. Não é verdade, né? Nem tem como ser. Nem tem como ser. Nas redes sociais a gente coloca opinião, a gente coloca o que eu penso sobre determinada pauta, determinado assunto do momento, né? A rede social, ela é uma ferramenta de comunicação, né? De mídia. E acredito que acabaria as pessoas não enxergando, não tendo acesso ao que eu faço e ao que eu penso, se eu ficasse publicando, por exemplo, como alguns políticos fazem, foto de reunião, né? Ou foto que foi fazer uma vistoria de uma poda de árvore que precisa ser feita, de um buraco que precisa estar tapado. Eu faço isso também, pessoal. Faço todo dia. Né? Gosto de fazer. Esse é o trabalho do vereador. Né? Eu gosto de fiscalizar, gosto de propor alternativas. Tu me perguntou antes aqui do geyser lá, eu já sabia o nome da rua, já sabia o conduto, já sabia o ano da obra que foi concluído, já sabia que a obra tinha dado problema, já sabia o que está sendo feito. Por quê? Porque eu vou para campo. Eu estou na rua vendo isso aí. Só que eu não vou ficar publicando toda hora na rede social, porque até, vamos lá, né, pessoal? Vocês estão acompanhando aí, vocês não dão bola, né? O cara pode fazer um projeto lá de lei sobre determinado assunto e tal, não repercute tanto quanto uma posição, uma opinião, porque vocês querem verdadeiramente nas redes sociais enxergar o que o seu representante pensa. Pô, esse cara pensa que nem eu. E a partir do momento que ele pensa que nem eu, a atuação dele também vai ser de acordo, ou deveria ser de acordo, com aquilo que ele verbaliza.
Pois é, e falando um pouco de Câmara de Vereadores, a situação meio tensa lá, esses dias que demoraram para aprovar um projeto demais, sobre arquitetura, urbanismo de Porto Alegre, projetos arquitetônicos. Não, teve um que demorou bastante sobre o Conselho do Meio Ambiente. Isso. Né, o Conselho do Meio Ambiente. Mas por que demorar tanto? O que tanto se discute lá? Não, mas isso é uma estratégia da oposição. A gente tem um ditado na política, né? Quem tem voto, vota. Quem não tem voto, grita, né? Então, a oposição, por mais barulhenta que seja, e até ampliou agora o número de vereadores. Pois é, vou chegar nesse ponto também com você. A esquerda tem uma representatividade mais forte hoje na Câmara de Vereadores, porém, eles não têm voto suficiente para aprovar os seus projetos ou para derrubar projetos do governo. Então, o que eles fazem? Gritaria, usam dos expedientes que existem dentro do regimento, por exemplo, tu pode fazer várias emendas num projeto, né? E aí tu pode discutir cada uma das emendas. Se cada fala é de 5 minutos, tu imagina que, no mínimo, por ali 4 partidos diferentes, no mínimo a oposição teria 20 minutos para debater em cada emenda, né? Então, isso faz com que os projetos acabem demorando, né? E é uma estratégia utilizada por eles, pela oposição, para desgastar, para cansar realmente o processo, né? E daqui a pouco conseguir fazer uma barganha. Olha, então tá, nós vamos perdendo o projeto, mas a gente retira as outras emendas, mas essa aqui é importante para o nosso público e vamos aprovar essa aqui, então, em comum acordo com o governo. E essa é uma estratégia que nós também, da direita ou da oposição ao governo Lula, fazemos no Congresso Nacional. No Congresso Nacional acontece isso, né, de obstrução de pauta, né, de fazer essa briga de plenário realmente para buscar evitar que pacotes de maldade, por exemplo, do governo Lula... Me dá um exemplo do pacote de maldade que tu fala. Os pacotes de maldade. Quais os exemplos? Aumentos de impostos do governo federal, né, o cerceamento da liberdade. Agora um que está em tramitação e o Lula quer que saia logo pelo Congresso Nacional, que diz respeito, inclusive, à nossa liberdade que nós estamos tendo aqui, que é a regulação das redes sociais, né? Esse até agora mudou, né? Agora com a direita ganhando nos Estados Unidos, o discurso do Facebook já é outro, né? Sim, mas já mudou. Mas aqui tem uma certa restrição. Não, mas isso inclusive acelerou esse processo. O fato da direita ter vencido nos Estados Unidos, do Facebook, do X já era, né? Com o Elon Musk, mas o inclusive Facebook, o X está agora numa reprogramação, né? Vai ser o Super X, vai ser lançado de forma diferente. Então tu imagina assim, né? Isso já existia, esse processo de acelerar agora a regulação das redes sociais no Brasil se aumentou, né, se acelerou devido justamente a essa mudança das plataformas, porque acendeu o sinal de alerta lá no governo federal, no PT, dizendo, cara, agora sim, a gente precisa buscar e dar um basta nisso, né? Então, será que vai vencer? Eu acredito que não, porque a pressão é muito forte da sociedade, da imprensa, né? Da imprensa, de uma parte da imprensa, dela, né? Porque tem uma parte que está muito feliz com as verbas, né? Então daí não se posiciona contra, né? E tu sabe que, levando em conta isso, Ramiro, eu conversava com alguns prefeitos aqui, que não cabe a gente citar, enfim, mas a gente observa que muitos deles aceitam algumas coisas que o governo estadual e federal disponibiliza, né, em troca de alguns... eu te dou isso, vamos fazer aquilo outro. Como é que a gente faz para resolver isso, cara? Como é que a gente faz para melhorar isso? Porque a pressão da sociedade, ela existe, mas muitas vezes a sociedade também não é ouvida. Não, mas falar, insistir, usar as redes sociais para isso, né? Eu vou dar um caso micro aqui, pequenininho, mas que é um caso simbólico, né? Nós temos lá o vereador Alexandre Bublitz, do PT, na Câmara de Vereadores em Porto Alegre. É o Xandinho, eu já apelidei ele de Xandinho, né? E o Xandinho, com 8 dias de mandato, o primeiro mandato dele, 8 dias de mandato, ele pediu passagem para a Câmara de Vereadores para ir para Bolonha, na Itália. Mas pode isso? Pode. Ele pediu passagem para ir para Bolonha, na Itália, para participar de uma roda de conversa lá sobre saúde coletiva, seja lá o que for, né? E, cara, o que eu fiz? Eu não entrei com um processo, eu não fiz uma questão legal, formal sobre isso. Eu fui para a rede social e expus a hipocrisia do cara. E disse assim, olha, o cara tá querendo se lambuzar aqui com 8 dias de mandato, o cara quer ir para Bolonha, na Itália. O embarque dele ia ser dia 22, depois de amanhã. Deu 22. E ele não foi. Ele desistiu. Por que ele desistiu? Ele desistiu justamente pela pressão das redes sociais, que através dos meus vídeos, as pessoas foram lá na página dele, começaram a questionar ele, cobrar ele, e a própria base dele, Arthur, foi... Porra, cara, olha aí, tu tá deixando aí a direita deitar e rolar em cima de ti. O que tu quer viajar, meu? Faz a reunião por Zoom,
Não, faz a reunião por Zoom, não precisa ir para Bolonha, entendeu? Né? Então essa pressão nas redes sociais funcionou. E é por isso que eles querem censurar. Eu estou dando um exemplo micro aqui, pequenininho, né? Que não interfere no orçamento do município, mas é imoral. Né? Então tu amplia isso para outros setores, isso acaba atingindo a maior parte. Mas vamos lá, não interfere. Interfere sim. Se ele não gastar o dinheiro, não vai ser utilizado. Claro que interfere. Estou dizendo assim, o valor lá do custo da passagem que a gente estipulou ali, que estaria na faixa dos 19 mil reais. Eu preciso bater nessa tecla, 19 mil reais faz muita coisa. Claro que faz muita coisa, mas eu estou dizendo para um orçamento de 11 bilhões é nada. 19 mil reais não é muito. Mas não é o problema do valor, é a moralidade do gasto, entendeu? Pode ser R$1, se é imoral... Se esse dinheiro investido em outra coisa poderia faria muito melhor, né? E no Brasil todo, tu imagina. Então tu amplia esse leque também, né? A questão da possível taxação do PIX, ou então do monitoramento das nossas contas para poder abocanhar ainda mais imposto, né? Aquilo ali com o vídeo no Nicolas Ferreira, por exemplo, cara, fez o governo desistir, e o governo nem toca mais nesse assunto, né? Porque o governo perdeu a narrativa. E só foi possível graças às redes sociais, porque tu tinha jornalista o dia inteiro defendendo o governo, dizendo que o governo estava certo em fazer. Tu tinha jornalista o dia inteiro, a grande imprensa falando, não, tem muito sonegador mesmo, nós temos que ir para cima dos caras. Só que não estava falando de grande sonegador, estava falando do dono da quitanda, cidadão de bem, o cara que tá vendendo do mecânico que tem lá sua mecânicazinha no quarto distrito, lá que o cara movimenta mais de 5 mil, e ia começar o leão ficar em cima, e aí e esse valor veio da onde, vai para onde, né? E daqui a pouco já botava mais imposto em cima do cara. Então, quando eu uso esse exemplo do vídeo do Nicolas também, para mostrar a força que uma rede social tem, e é por isso que eles querem regulamentar. E é por isso que eu digo os pacotes de maldade do governo federal no Congresso Nacional. Né? E daqui a pouco a gente pode até não ter voto suficiente para derrubar, mas se fizer as estratégias, assim como a oposição faz aqui em Porto Alegre, de obstrução de pauta, de ir para cima, de brigar, de fazer tal, tu vai atrasando esse processo, né? Fazendo com que ele não aconteça. E por isso que é importante usar desses instrumentos também. E diante do teu trabalho que tu tens em Porto Alegre já no último mandato, agora, e vai seguir aí por mais alguns anos, como é que tu vê o desenvolvimento da capital? A enchente, obviamente, foi um baque, né? Tem essa retomada que eu mencionei no início, que vem muito das pessoas, mas que ainda, evidentemente, sofrem com as consequências, muito especialmente no pagamento agora dos empréstimos que foram dados, né? Porque, vamos lá, governo federal e o governo estadual e o municipal não deram dinheiro para as pessoas, né? O municipal e o estadual, obviamente, tem limitações enormes, né? O federal teria mais oportunidade de, efetivamente, até dar dinheiro, né? Devolver o dinheiro dos impostos que a gente paga e sempre pagou ao longo de tantos anos. Mas o governo federal não fez isso, ele emprestou dinheiro, né? Então os caras agora vão pagar esse empréstimo, né? E com juros. Não teve também mamata, não teve aí... abono de verdade. Não teve leite condensado aí, docinho de juro. Foi juro pesado, e a gente sabe a realidade hoje no Brasil dos juros, inclusive. Então a gente tem esse percalço agora que os caras, os grandes, médios e pequenos empresários vão enfrentar na cidade para poder manter os seus negócios. Né? Então quando a gente fala de desenvolvimento, nosso maior drama agora, sendo políticos ou agentes públicos, né, do outro lado do balcão, é passar a confiança, trazer a segurança para as pessoas de dizer, olha, tu pode continuar morando em Porto Alegre, tu pode continuar investindo em Porto Alegre. Ó, investidor que tinha vontade de vir para cá porque Porto Alegre se transformou no melhor ambiente de negócio do Brasil, mantenha o seu investimento, venha para cá. Nós estamos superando a questão da enchente. Então, sinalizar isso também é muito importante. As pessoas se movem por símbolos, né? E por isso que é tão importante agora a gente fazer de novo o South Summit, né? Retomar eventos. Aí eu menciono o quarto distrito como o St. Patrick's Day, né? Que movimenta as cervejarias da região, né? Para mostrar para o público que as cervejarias reabriram, Sim. Estão funcionando. Que tem gente, cara, que mora em Porto Alegre ou na região metropolitana que não sai do eixo do trabalho para casa, para o shopping e tal, né? Convencional. É convencional e que talvez nem tenha passado numa região ainda que foi atingida pela enchente. E que acha que está tudo destruído. O pior é que isso é verdade. Eu converso com pessoas que acham isso. Lógico. Isso não só aqui, em outras cidades outras cidades também, né? Tem gente que acha que algumas cidades estão completamente destruídas e já estão... Mas tu sabe, eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos aí no final de semana um evento com a Jovem Pan era parceira, e uma das atrações, apesar de ter um nome que o pessoal acha que é muito de fora do Brasil, são
cariocas. E aí a primeira pergunta que eles fizeram quando viu que ia começar a chover. Tá, meu, se chover, como é que fica? Alaga tudo. Eu falei, não, cara, não é assim. Né? Porque muito se falou durante as enchentes sobre a tragédia. E pouco se fala agora sobre como nós estamos de verdade. Que acho que é um grande ponto que tem que ser batido, né? Exato, né? É importante que a gente cobre do governo federal. Nós precisamos sinalizar para o governo federal e dizer assim, cara, vocês não cumpriram o que prometeram e o Estado precisa sim de dinheiro. Precisa fazer também a dragagem dos rios, ali, muito especialmente do Jacuí, do Gravataí, precisa de recurso para poder requalificar algumas áreas urbanas, para poder dar mais crédito com menos juros para as pessoas, né, que não é o que eles fizeram. Agora, para o empreendedor, né, para o cidadão comum, a gente tem que dizer o seguinte, não, nós conseguimos com as nossas forças e muitas vezes, né, com o pouco que temos, a gente conseguiu se reerguer. E por conta, muitas vezes. E precisamos de vocês. Vocês precisam vir para cá. Né? O turista não precisa mais cancelar pacote de passagem de viagem para Gramado e Canela, para Bento Gonçalves. Pode vir. Vem. Né? O aeroporto está funcionando, as estradas estão em condições, né? As cidades estão funcionando. Né? Então, passar essa sinalização é importante. Teve o Prêmio IBEST agora, né? Sim, quinta-feira passada, né? na outra quinta-feira. Na outra, né? Os influenciadores tiveram ali. Isso é muito legal, eu achei boa a sacada que teve, né? Uma parceria da Prefeitura, governo do Estado, né? Com o Prêmio IBEST. Por que isso é importante? Pô, são influenciadores do Brasil inteiro. A gente sabe hoje, nós estávamos falando isso agora, sobre o poder das redes sociais. Tu pega uma menina lá que é tiktoker, que faz dancinha lá, bonitona, tal, não sei o quê, todo mundo segue ela. Ela diz, tô em Porto Alegre, a cidade é linda, comi um X. Você sabe o que é X? E, cara... Tomei chimarrão, provei tal coisa. E aí, não, Porto Alegre tá acontecendo, Rio Grande do Sul tá acontecendo. Vai puxando, né? Vai puxando. Vamos pra lá, né? Dá pra ficar uma noite em Porto Alegre e ir depois pra Serra. Então é isso que a gente precisa. Isso é interessante. Ramiro, estamos chegando ao fim da nossa entrevista aqui. Obrigado mais uma vez por estar aqui hoje. Mas gostaria de finalizar e se tu deixasse aí uma mensagem para quem está nos acompanhando e vai nos acompanhar também, para continuar a ter esperança, principalmente aqui em Porto Alegre. Nós temos esperança em nós mesmos, né? Eu tenho esperança no Porto Alegrense, eu tenho esperança no gaúcho. Quero que minha filha viva em Porto Alegre, que ela, se for para São Paulo, se for para o Rio de Janeiro, para fora do Brasil, que seja por uma opção dela, mas não uma necessidade, né? E que ela tenha todas as oportunidades de poder ser feliz aqui, com trabalho, com emprego, com educação. E o que eu desejo para minha filha, obviamente, é o que eu desejo para a cidade por completo, porque eu quero que ela se sinta bem aqui, que ela tenha orgulho de viver em Porto Alegre, morar em Porto Alegre, né? E que ela possa viver numa cidade que não aconteça tragédias como essa da enchente de maio de 2024 e de 41. Eu me criei no 4º Distrito, então meus bisavós perderam tudo na enchente de 1941 e eu cresci ouvindo sobre a enchente de 41. E conhecia, sabia até os limites do alagamento, chegou até aqui, chegou lá, tal. Né? E tu vê, né, 80 anos depois, jamais imaginei na minha vida que eu fosse passar por isso. Viver tudo viver isso de dentro, né, e ainda mais numa condição de agente público. E eu não quero que a minha filha passe por isso, cara, não quero, nem ela, nem meus netos. Eu quero que a cidade tenha segurança, que seja uma cidade boa de se viver, que não tenha sempre essa espada na cabeça, né, o Guaíbão ali, que a gente tanto gosta do Guaíba, Porto Sol do Guaíba, que tanto nos dá o Guaíba, né, mas ver ele como uma ameaça não é justo para a cidade, nem para ele. Então a gente quer realmente trazer uma cidade mais segura e boa de se viver. Maravilha. Ramiro Rosário, então, vereador aqui da capital gaúcha, reeleito, mais 17 mil votos. É um cara que bate bastante na esquerda. Acompanhem Instagram, Twitter, né? No X. No X, né? No Facebook. Ramiro Rosário. TikTok. Ramiro Rosário. Procura Ramiro Rosário, vai encontrar lá. Né? Me sigam, mandem suas mensagens. Se não gostar de mim, por favor, me xinga que aumenta o engajamento. Tá certo. Então, deixa eu aproveitar, qual é o spoiler do próximo vídeo? Olha, eu vou dar uma olhada como é que vai ter hoje, mas possivelmente vai ser mais alguma coisa de desdobramento do processo aí, da denúncia contra o Alexandre de Moraes, né, lá na Justiça Americana, que pode, inclusive, impossibilitar que ele entre nos Estados Unidos. Será que vai dar alguma coisa aí? Eu acredito que sim. Isso é bom. Isso é muito bom porque justamente nessa parte de cercear a liberdade, né, tu não pode ter um ministro que debaixo da sua toga se acha imperador, se acha rei, que o cara vai lá e dizer para uma empresa americana, retira por e-mail, cara, sem processo, né, retira a página do fulano de tal do ar, senão eu vou te multar. Que isso, velho? Quem ele pensa que é? Entendeu? Cadê a liberdade de expressão? Cadê a possibilidade do cara se manifestar? Não tô dizendo cometer crime,
Né? Sim. Quem comete crime paga pelo crime. Agora, o cara dá opinião, né? De eu dizer aqui o que eu penso sobre o Alexandre de Moraes, né? Dentro daquilo que a lei permite, né? Eu posso dizer, olha, ele se acha um ditador, né? O cara se acha um imperador do Brasil, se acha que está acima do bem e do mal, né? Então, ter essa liberdade também de atuação, eu imagino que com esse processo com o Alexandre de Moraes, a coisa pode dar uma freada para essa turma que se acha acima do bem e do mal. Maravilha, então. A gente fechou aqui o nosso primeiro episódio do Visão RS 2025 e semana que vem tem muito mais.